gente, terçou com T de Trago Fatos. Antes de começar mais um vídeo, eu quero pedir para vocês, como sempre, para me ajudar, para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber vídeo novo toda terça, me seguir no Instagram, na abertura tem como se escreve certinho e eu também coloco o link embaixo em toda a descrição. Porque lá eu também coloco os casos nos destaques. Estou devendo casos, aliás, mas eu vou voltar. Então, lá eu coloco casos nos destaques que eu não trago pra cá. E são coisas diferentes e vocês têm que acompanhar tudo. Então, dado o recado, bora pra vinheta. Suzano é um município brasileiro no estado de São Paulo, que fica na área metropolitana de São Paulo com Alto Tietê. E é lá que aconteceu o nosso crime de hoje. O massacre de Suzano, como ficou conhecido, foi realizado por Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Henrique Castro, de 25, na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Os dois rapazes eram vizinhos. Guilherme era mais na dele, mais quieto, e foi descrito pela vizinhança como só conheciam de vista. Eles conheciam o tio dele, o Jorge, que a gente vai falar mais pra frente, e conheciam bem os avós. A avó de Guilherme havia acabado de falecer, pouco antes do massacre, mas Guilherme foi descrito como inofensivo. Já Henrique Castro era muito conhecido na vizinhança, porque ele era muito educado, ajudava todo mundo, ele era muito gentil e ninguém via ele como um possível terrorista ou algo do tipo. Apesar da personalidade que os dois mostravam para os outros, na internet estava se formando a dupla que realizou o massacre. Os assassinos buscaram ajuda sobre como planejar o atentado no Dogolochan. Eu não sei se pronuncia assim, mas é um fórum onde é impossível de rastrear alguém e é frequentado por anônimos, que são os incels, que em português quer dizer celibatários involuntários. Se trata de um fórum com apologia ao terrorismo e violência, e é pautado em ódio às minorias, machismo e ódio a autoridades, resistência, né, a autoridades como professores e parentes, por exemplo, no nosso caso aqui. Neste fórum eles pegaram as dicas de como comprar armamentos, inclusive um deles postou agradecendo pelas dicas, pelas orientações e falando ainda que ele estava agradecendo pela qualidade digna de Hollywood do que um contato havia mandado, que com certeza deviam ser as armas. Segundo esse texto ainda, a postagem dizia que uma música seria a senha de que no máximo 3 dias eles cometeriam alguma coisa que os levaria para perto de deuses das nossas virgens. E ainda dizia que eles nasceram falhos, mas morreriam como heróis. Antes da matança, Guilherme postou nas redes sociais fotos com os trajes que ele usaria para o massacre e fotos com as armas também. O combinado é que cada um deles, o Guilherme e o Henrique, mataria alguém próximo, alguém que fosse uma figura de autoridade para eles, para cada um deles. Depois eles entrariam na escola, fariam um massacre e um mataria o outro. Então, esse era o plano. De acordo com apurações feitas depois, as motivações foram o bullying, o isolamento social, e eles tinham esse desejo de superar os Estados Unidos no massacre de Columbine. Lembra que eu mostrei o livro aqui? Do massacre de Columbine. Eles queriam ter mais mortes e mais armas do que o massacre de Columbine. E um terceiro envolvido disse ainda que ele está envolvido diretamente, mas ele não realizou o massacre no caso. Ele disse ainda que os dois planejavam estuprar as pessoas. O massacre aconteceu em 13 de março de 2019. Eles estavam munidos com revólveres, uma machadinha, uma besta com dardos e bombas falsas e coquetéis Molotov que eles tinham preparado. No dia do ataque, 9 horas da manhã, o Jorge, que é o tio do Guilherme, que eu falei que a gente ia falar depois, acordou, foi tomar café da manhã, do jeito que ele sempre fazia, e aí ele foi com um amigo comprar uma folha de sulfite num bazar,
Depois foi lá e abriu o lava-rápido, como ele sempre fazia. E aí ele foi alvejado com 3 tiros por um dos atiradores. Eles estavam num carro alugado e depois eles seguiram para a escola, que ficava a 700 metros. A motivação da morte do Jorge, que era tio do Guilherme, lembra que eles queriam cada um matar alguém de figura de autoridade? Então, o Jorge tinha empregado o Guilherme no Lava Rápido e ele, 2 anos antes, empregou o Guilherme e depois simplesmente demitiu o Guilherme. Então, isso foi tido como motivo para a morte do Jorge. Depois, na escola, o Guilherme foi o primeiro a entrar. A professora Jussara Mello barrou a entrada do Guilherme no centro ali da escola. Ela conseguiu barrar mais ou menos. Enquanto ele gritava, hoje vai morrer todo mundo. E aí, ele olhava, enquanto ele carregava as armas, para umas meninas que estavam se abraçando assustadas e dizia para elas, vocês não vão chamar a polícia? Estamos atirando. Diante de uma aluna de 16 anos que era considerado um desafeto do Guilherme, ele apontou a arma para a cara dela e na hora de tirar, a munição falhou. A menina fugiu, ela conseguiu sair ilesa. Outros alunos ficaram paralisados de medo e foram todos baleados, assim como a inspetora do colégio e a coordenadora pedagógica também. Então, Henrique Castro, dentro do prédio principal, atingiu o aluno José Vitor Lemos com uma machadinha, pegou no ombro dele, ele conseguiu sair da escola e procurar ajuda no hospital, tudo isso sozinho e a pé. A machadinha foi retirada com uma cirurgia delicada e ele conseguiu sobreviver, hoje ele tem 19 anos. Já desarmado, o Henrique tentou atacar uma menina de 15 anos, a menina era praticante de artes marciais, conseguiu se defender, saiu pela frente da escola, junto com vários outros alunos. E os outros conseguiram escapar por trás. No total, eram 400 alunos na escola no dia do massacre. Foram então 10 mortos, contando com o Guilherme, que atirou no Henrique e depois atirou em si mesmo, como eles haviam combinado. 5 alunos, a inspetora e a coordenadora pedagógica, e o Jorge, o tio do Guilherme, que foi o primeiro alvejado. 11 pessoas foram feridas. E na investigação, as redes sociais dos 2 atiradores foi bloqueada pela polícia para eles investigarem melhor. Esse terceiro adolescente que eu tinha comentado já foi apontado como mentor também do massacre e ele tinha várias coisas contra ele, como uma professora que testemunhou que eles estavam fazendo uma dinâmica de planos para o futuro e esse adolescente disse que o sonho maior da vida dele era entrar numa escola munido de armas e sair atirando aleatoriamente em várias pessoas. Em outro depoimento, um amigo dele disse que ele havia falado para ele que ele sabia do atentado, que ele estava planejando junto com eles, mas que ele não sabia quando seria executado. E outra testemunha viu ele junto com os 2 que fizeram o massacre, no dia que eles foram numa locadora de automóveis para alugar esse carro que foi usado no dia do crime. Uma última evidência apontou que ele também tinha uma bota que parecia nova, que parecia um coturno e que era muito, muito parecida com a dos autores, com as que eles usaram no dia do crime. Então, com tudo isso, ele estava 45 dias preso, na Fundação Casa, preventivamente, e então ele foi condenado a 3 anos. Ele vai ficar lá até completar 21 anos. Os alunos foram realocados para uma faculdade na cidade, enquanto a escola deles está sendo reformada e revitalizada totalmente para eles, tirarem da mente o ataque, o massacre que aconteceu. Mas muitos alunos têm estresse pós-traumático, eles têm depressão, eles ficam assustados com o barulho de portão abrindo repentinamente, eles têm todo tipo de trauma. Porque vamos combinar também que não é muito fácil de esquecer, né? E eles estão sendo acompanhados por psicólogos até hoje, por psiquiatras. Então, olha o tanto que causou, além das mortes, muito tristes, e causou na cidade, causou nos alunos novos, cheios de planos, enfim. E é isso, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Clica em curtir aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação, comenta, compartilha, fala lá no meu Instagram comigo, o link tá aqui embaixo e eu sempre coloco na abertura. Olha lá pra não perder, escrever direitinho, olhar os casos que eu coloco nos destaques, porque eu não trago nada pra cá. Tudo que tá lá fica lá, tudo que tá aqui fica aqui. Então, pra vocês não perderem nada, fala lá comigo no Instagram, vamos trocar uma ideia sobre o que vocês acham do caso, o que vocês acharam de tudo isso. E é isso, eu espero vocês terça que vem.